Bom dia, camaradas. Eu sou o Bomba e esse é mais um vídeo. Pega aí teu copo com água que tá na hora. O assunto de hoje foi inspirado com base no advogado Eduardo Camargo. Qual é o incentivo para tanta perseguição e investimento na causa mulherista? A comunidade de homens tende a achar que é uma raiva natural que tem das pessoas do sexo masculino, mas é porque a gente está fechado nessa bolha. Por fora dela, a gente vai perceber que tem muito mais coisa envolvido. A questão é que havia espaço lenço contra as pessoas do outro sexo é uma coisa muito lucrativa para o sistema. A narrativa gera lucros exorbitantes. Então não é do interesse deles que acabe. Na verdade, o nosso país é um dos países mais seguros do mundo para elas. Vide a quantidade de leis e o jeito que elas são tratadas. Mas segundo o advogado, vejamos. Quem está lucrando com essa narrativa? ONGs pró pessoas de outro sexo, casas de apoio. Toda cidade vocês podem ver que eles constroem aquelas casas de apoio e você vai lá, não tem ninguém lá, nem sequer tem pessoas lá para ser atendidas. Então, juízas, delegacias, pessoas que trabalham nesses setores ganham muito dinheiro. Então são muitos órgãos e muitos profissionais que aquilo é o ganha-pão deles. Então eles têm que fomentar a narrativa e dizer que realmente acontece mesmo, e qualquer pé que eles achar para pegar, eles vão partir para cima. Então eles pintam como se você andasse na rua, você ia ver o tempo todo essas pessoas sendo agredidas. E não é o que a gente vê, não é a realidade. Pode acontecer de forma pontual, mas isso aí é exceção. Os próprios advogados ganham muito dinheiro com isso, com essa narrativa mulherista. Se você trabalhasse numa delegacia de pessoas do outro sexo, você ia admitir que a questão não é tão grave assim, sendo que você ganha uma quantidade absurda de dinheiro para manter aquele cargo? Muito provavelmente você faria as mesmas narrativas. Nossa, nós temos que acabar com a espaço lenço contra as pessoas de outro sexo, porque o Brasil é um país extremamente machitos. Por quê? Porque o salário compensa. Vocês não viu aquele delegado que é famoso aqui no nosso meio, que levou a conhecer uma jovem senhora, levou para casa dela e ele foi tomar banho e ela encheu ele de balinha dessas que a gente chupa, balinha house. E mesmo assim, ele sendo delegado, ele continuou defendendo a lei que dá superpoderes para elas. Mas por quê? Porque a carreira dele está em cima daquilo. Ele ganha e ganha bem para poder fazer o que ele faz. Então é muito dinheiro envolvido nisso, desviado, que vai para ONGs, que vai para essas casas de apoio, que vai para delegacias especiais, juizados. Então essas pessoas não vão querer perder essa boquinha. Seria uma tragédia para eles se a Vi contra a Mu realmente acabasse assim, de forma inequívoca. No meu entendimento existe, mas é em quantidade pequena. O advogado em questão, ele ainda vai mais longe. Ele diz que o governo não tem interesse em proteger as Mu. Eles diz que a intenção não é proteger, segundo o advogado, e de certa forma eu concordo com ele, porque a verdadeira intenção é lucrar em cima disso, em cima dessa narrativa. E existe uma quantidade de político que ganha votos em cima dessa narrativa. Aí quando ele chega lá no cargo dele, o político, ele tem que prestar contas para esse público que elegeu ele.
com essas pautas mulheristas. E é por isso que aí vocês veem, eles ficam inventando esse monte de lei estapafúrdia, vio espiritual, vio psicológica. Aí esse é o motivo de criar tantas leis. Não é exatamente uma aversão à figura masculina e o endeusamento a pessoas do outro sexo. Tem disso também. Mas o que move essa engrenagem com mais força se chama dinheiro. O dinheiro move praticamente tudo. Inclusive, o dinheiro, assim, um dos males do capitalismo é que as pessoas abandonam valores, abandonam a ética em cima de um propósito de conseguir mais dinheiro. Então o que nós vemos é, homens são sacrificados em prol de lucro do sistema. Tem muita gente lucrando com isso. Mas isso tem um efeito colateral, porque efeito colateral para elas. Tudo o que fala que vai aprovar de lei, que fala que vai beneficiar elas, elas acham bom. Mas isso está trazendo solidão para elas. Porque graças a isso, os homens estão correndo delas. Então elas estão sendo deixadas à deriva. Porque confiar em governo é uma aposta um tanto quanto arriscada. O bicho homem está na natureza dele cuidar, proteger, gastar a grana dele toda com elas. E isso era um benefício muito grande que elas tinham. Agora uma boa parte está simplesmente dando as costas para elas. E esse é o resultado. O resultado de abandonar a família, abandonar valores em prol de ideologias e governo. Então, agora é cada um para si. Nós tínhamos umas sociedades que elas tinham uma espécie de clã familiar. Nós estamos nos tornando uma sociedade de indivíduos, cada um por si. Agora vamos ver quem que se sai melhor nessa selva de pedra, que é a sociedade. Porque o homem mesmo, ele sendo atacado e apedrejado o tempo todo, ele é cascudo. Ele já é, desde criança, ensinado a ser forte e aguentar as adversidades. Diferente das outras pessoas que, quando chega ali já na adolescência, é estendido um tapete vermelho para elas. Então, depois que atinge-se uma certa idade, essa bajulação acaba. É depois dos 30. Agora o bicho homem é cascudo, ele tem que aprender a se virar a qualquer custo. Dessa forma, nós vamos ver quem vai ser prejudicado no final com tantas ideologias nefastas. Então eu vou ficando por aqui, um abraço, Bombeta.